Olá, o Quer Saber está de volta. Estamos em setembro, ou Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Talvez a gente pense, já tem alguns anos que a gente está fazendo isso e não adianta nada. Talvez outros pensem, esse é um assunto muito delicado, muito difícil, era melhor não tocar nesse assunto. Mas nós não temos essa opção. Nós não temos a opção ignorar. Nós precisamos agir rápido e agir bem. Agir rápido não só no Setembro Amarelo, mas agir rápido como sociedade para que a gente compreenda o que está acontecendo e possa intervir adequadamente. Há alguns anos atrás, eu estive a convite de umas amigas num evento promovido aqui no Fórum de Muriaé, no Fórum de Justiça, falando sobre isso. E na época eu pesquisei, o que a Organização Mundial de Saúde falava. Agora revendo, é um documento de que já tem alguns anos, do início dos anos 2000, agora revendo esse documento, muita coisa a gente precisa reforçar, porque parece que se foi compreendido, não foi efetivado. Mas, às vezes, ocorre de nem ter sido compreendido em toda a sua extensão. Então, a gente precisa entender, que o risco de suicídio existe, é grande, é importante e está nas nossas mãos fazer alguma coisa. Então, eu vou dar uma passada por esse documento da OMS, Organização Mundial de Saúde, como forma de a gente entrar no assunto. Mas acho que a gente tem que se aprofundar muito nesse assunto. E todo mundo, não só nós profissionais da área de saúde, mas as famílias, as escolas. Na semana passada eu estive numa escola e eu afirmei e tenho plena convicção de que a solução passa pela escola. Não depende só da escola, mas a escola é um agente importantíssimo, não só na educação, mas também na saúde, porque a escola fica muito tempo com os alunos, crianças, adolescentes e adultos. A escola percebe muita coisa, a escola tem o dia a dia, a escola tem as relações, a escola tem o sucesso e o insucesso. Então, a escola é um agente fundamental. Então, todos precisamos nos responsabilizar. As comunidades religiosas, sejam que crença for, que denominação for, as organizações, as agremiações, todos os que reúnem pessoas precisam se preparar, precisam aprender a observar, precisam encontrar os sinais, porque é na prevenção ou na ação precoce que a gente vai conseguir fazer com que alguns suicídios sejam evitados, quanto mais melhor, mas que a gente vai compreender o caminho que há até se chegar a uma ideia de suicídio. Então a gente precisa falar nesse assunto, a gente precisa pensar nesse assunto. A Organização Mundial de Saúde começa dizendo que suicídio é um problema complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Ele resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. Suicídio é agora uma questão de saúde pública no mundo inteiro. E a Organização Mundial de Saúde propõe que o caminho, o começo do caminho é
capacitar a equipe de ação primária na saúde para identificar, abordar, manejar e encaminhar um paciente com risco de suicídio ou com uma tentativa, né, de suicídio que não se efetivou, encaminhá-lo para um tratamento, um acompanhamento adequado e avaliar a situação como um todo. A gente precisa entender que o suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, um problema de saúde pública e uma produção social mais do que um comportamento individual. Uma pessoa que se mata, ela está inserida num contexto, às vezes sem se sentir pertencente a ele, mas é preciso que a gente veja que esse contexto influi, que esse contexto conta, que esse contexto age na formação da ideia e na execução da ideia. Então, ter na atenção primária o ponto de partida é fundamental. O que é a atenção primária? É a UBS, é o pronto-socorro, é aquele pessoal da saúde que trabalha com tudo e que vai direcionando para as especialidades adequadas. Mas nós não tínhamos até bem pouco tempo, se a gente pensar, né, que eu tenho 43 anos de profissão, até bem pouco tempo a gente não tinha o hábito de abordar a questão suicídio. Era uma questão da qual a gente fugia, era uma questão temida, era uma coisa que a gente ouvia as pessoas falarem assim, eu não vou falar nesse assunto porque eu vou dar ideia. E aí, às vezes, a gente ignorava, não é? Nessa postura, a gente ignorava, a gente deixava passar batido, ou às vezes a gente não percebia mesmo alguns indícios que poderiam fazer com que aquela história tivesse um caminho diferente. Então, a equipe de atenção primária tem um longo e próximo contato com a comunidade, né? Você pensar as UBSs, os pronto-socorros de maneira geral, são bem aceitos pela população, porque é a eles que a população em geral recorre. A equipe tem um elo vital entre a comunidade e o sistema de saúde. As pessoas, elas se conhecem, não é? É o pessoal que a gente chama do postinho. O pessoal do postinho conhece quem mora por ali, quem vai ali. Então, as pessoas às vezes também moram por ali, os agentes. Então, eles conhecem as pessoas, eles sabem detalhes, às vezes que não são relatados nas consultas, mas que eles observaram ou que eles participaram. Conhecem às vezes a família toda, a vida inteira, conheceu os avós, conhece os pais, sabe a linha da vida daquela pessoa, e isso é fundamental. Em muitos países em desenvolvimento, onde os serviços de saúde mental não estão bem estruturados, o profissional de atenção primária é frequentemente o primeiro recurso de atenção à saúde. Então, isso é muito importante. Ele pode acompanhar esse paciente com mais facilidade do que o especialista que vê o paciente uma vez por mês, na melhor das hipóteses, né? Sonho nosso, a cada 2 meses, a cada 6 meses. Então, a atenção primária é onde as coisas são mais facilmente percebidas, mas a atenção primária precisa ser preparada para perceber e atuar nestas questões que não ficarão com eles, mas que passarão por eles e que voltarão a eles, porque são eles que estão ali no dia a dia da comunidade. Então, isso é muito importante e a Organização Mundial de Saúde considera isso.
apesar de a maioria das pessoas com risco de suicídio apresentarem um transtorno mental, a maioria não procura um profissional de saúde mental, mesmo nos países desenvolvidos. Assim, o papel da equipe de atenção primária à saúde torna-se vital. Por que não procuram? Nos países em desenvolvimento, porque o acesso é muito difícil mesmo. Tem poucos profissionais, as consultas são marcadas a perder de vista, há um longo tempo de espera. Às vezes, nesse tempo de espera, a história acaba, não é? A pessoa não suporta a espera, a pessoa não tem nenhuma perspectiva, ela acha que não vai adiantar porque, né, vai demorar muito e quando ela chegar lá não vai adiantar. Então ela resolve. A família também perde a esperança e não tem como dar suporte porque está envolvida ali na mesma situação. Mas é curioso, né, a gente vê que mesmo nos países desenvolvidos, as pessoas procuram pouco, né, os profissionais de saúde mental. É muito interessante que eu estava conversando com uma jovem que vive fora do Brasil e ela falou que as amigas, as pessoas com as quais ela convive lá, se surpreendem quando ela diz que faz terapia. Porque as pessoas falam, mas você não tem nenhuma doença mental. Ela fala, olha, mas eu tenho uma vida nova para começar, eu tenho adaptação para fazer a minha vida nova, eu tenho questões com as minhas escolhas que a partir de agora são decisivas, a terapia me ajuda nisso. Não, mas você não precisaria. E as pessoas aceitam com facilidade tomar uma medicação e têm mais dificuldade com fazer uma terapia. E o que é mais surpreendente, às vezes a medicação, mesmo sendo uma medicação psiquiátrica, ela é prescrita por um clínico geral, por um não especialista na área, o que complica as coisas, porque então falta a percepção do detalhe, a percepção daquela coisinha sutil que faria diferença entre um paciente de maior e de menor risco, né? Um paciente com uma doença mental estabelecida, com uma doença mental estruturada e um paciente atravessando uma fase difícil. Isso só o especialista ou alguém com muita experiência faria essa percepção. E infelizmente o especialista ele é pouco procurado, né? E aí vem as questões atuais que não são exclusividades, né, da atualidade, mas que têm nos preocupado. Começa-se a usar álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas cada vez mais cedo, cada vez com mais liberdade, cada vez com maior frequência, cada vez com maior glamourização. E isso aumenta o risco, né? Como a gente falou, o suicídio é uma questão multifatorial. Não é só a ingestão de uma bebida alcoólica, não é só o uso de uma droga lícita ou ilícita, mas o somatório das coisas, não é? Um adolescente, um jovem que se expõe ao uso do álcool, ao uso das drogas, ao mesmo tempo em que ele está profundamente mobilizado por questões, né, da vida pessoal, da futura vida profissional, que ele está fazendo escolha profissional, que ele está fazendo descobertas de si mesmo, da sua identidade e da sua identidade sexual, sim, mas da sua identidade geral. Já há para ele uma ebulição. E aí entra uma droga, ela pode potencializar essa ebulição e ele não saber como lidar com isso. Então, o que a gente vê? Pessoas dependentes de álcool que cometem suicídio são aquelas, geralmente, que começaram a beber muito cedo, que bebem intensamente, que têm casos
de alcoólatras na família, né? De alcoolistas na família. A presença conjunta da depressão e do uso e abuso de álcool é um potencializador do risco. E muitas vezes, com a mudança na estrutura familiar, não se convive com a grande família. A gente tem ficado cada vez mais restrito aos pequenos núcleos. Então, a gente não fica sabendo, às vezes, de histórias semelhantes que estão acontecendo em outros pequenos núcleos da mesma família e que elas seriam importantíssimas para nos alertar, para acender a luz amarela piscando aqui do nosso lado, para que a gente prestasse mais atenção. Porque muitos colegas mesmo, quando a gente fala, mas os adolescentes estão bebendo mais, estão usando drogas, estão começando mais cedo, estão se expondo mais a riscos, né, com relação à sexualidade, eles falam, mas a adolescência sempre foi assim, mas isso sempre aconteceu, isso vai passar. Para muitos passa, para muitos não passa. Muitos não passam dessa fase, ou para muitos, essa fase, essa experiência se transforma numa dependência, num sofrimento e numa impossibilidade de buscar novos caminhos. Eu, particularmente, não vejo motivo para correr esse risco. Eu acho que a gente precisa encarar isso abertamente. Olha, algumas pessoas passam. E às vezes a gente nem fica sabendo que elas passaram. Mas um grande número de pessoas não passa. Permanece. Compromete toda a sua vida, não vida futura, toda a sua vida presente e aí fatalmente a sua vida futura, por causa dessas experiências que não foram vistas, que não foram percebidas, que não foram discutidas, que não foram acreditadas, né? E que não foram postas à mesa. Uma outra questão que voltou a nos preocupar, né, são as doenças, né, como HIV, AIDS, sífilis, que voltaram a ocupar um lugar na vida dos muito jovens, muito em função da liberdade sexual e da ausência de campanhas de prevenção. Há anos eu não vejo campanhas de prevenção. O Brasil é modelo. O Brasil é modelo no tratamento, no acompanhamento de pacientes HIV positivos, mas a gente parou de fazer campanha. Então, os jovens com os quais eu convivo hoje nunca viram uma campanha e eles agem como se isso não existisse, mas existe. Então, voltamos a ter problemas com HIV e sífilis. E o momento em que eles se deparam, né, em que eles recebem esse diagnóstico, em que é proposto para eles o esquema de tratamento, eles caem, né? Eles caem num buraco e às vezes sem fundo. E às vezes por vergonha não falam com ninguém, não falam com os pais, não falam com os amigos, ficam sem apoio e não veem saída, e não veem solução. Então, o risco de suicídio aumenta para quem tem doenças crônicas, sem expectativa de cura, apesar de todas as pesquisas, para quem tem doenças muito dolorosas, para quem tem doenças incapacitantes, e a gente precisa considerar isso. Aumenta o risco de suicídio para quem se sente sozinho, para quem não tem uma rede de apoio, para quem não tem elos com a comunidade, com a família, com a comunidade, com a cidade, com nenhuma agremiação, seja religiosa, seja cultural, pessoas que estão completamente isoladas,
sentem mais dificuldade de enfrentar esse sofrimento. E a gente precisa reconhecer, estamos cada vez mais isolados. Temos milhões de seguidores, mas não tem ninguém para segurar a nossa mão, de verdade, ali, quentinha, na hora que a nossa mão está gelada, tremendo, demonstrando, revelando, né, o nosso medo, a nossa aflição, a nossa angústia. Então, pessoas sozinhas, sem rede de apoio, sem experiência de pertencimento, também tem mais risco. Gente, o assunto é sério, o tema é vastíssimo, e se a gente continuar falando aqui sem parar, a gente vai embora e o vídeo fica muito longo. Então a gente vai dar uma parada e semana que vem a gente continua.